Boa noite. Hoje estamos aqui pelo Facebook. Nós vamos começar a fazer dessa forma alternada, algumas vezes pelo Facebook, algumas vezes pelo Instagram, para poder adequar, porque tem gente que não tem uma mídia, não tem outra, então para facilitar dessa forma. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que o assunto de março é English for Travel. E o assunto de hoje, então, é Immigration and Airport. Semana passada a gente conversou um pouco sobre planejando essa viagem, né? Foi um assunto bem interessante, um assunto gostoso, porque dá aquele friozinho na barriga se você está planejando uma viagem ou pensando em planejar uma viagem. Ele já dá aquele friozinho na barriga, já imaginando que em breve você vai estar viajando. Eu sei que estamos num momento onde a gente não está viajando, não é viajar. Tem muita gente com muita saudade de viajar, mas tem gente já com viagens planejadas para esse ano, mais para o final do ano. Então, a gente espera que tenha ajudado vocês que estão planejando uma viagem, com algumas dicas bem importantes. Então hoje a gente vai falar então sobre Airport e Immigration, que é a parte do aeroporto e depois a parte da imigração. As dicas da imigração, elas são mais focadas para a imigração americana, principalmente porque uma das coisas que as pessoas mais temem é passar pela imigração americana, mais do que qualquer outro país. Então a gente vai dar algumas dicas para facilitar isso, porque não precisa ser um momento temeroso, não precisa ser um momento para você ficar muito preocupado, temer, ou até muita gente acaba nem indo porque tem receio de passar. Não é uma situação, não é para ser dessa forma, é para ser uma coisa tranquila. Lembrando que os agentes da imigração lá, o propósito deles não é barrar você. É deixar você passar, deixar você entrar, fazer o seu turismo, o seu negócio, o que quer que seja que você vai fazer, desde que seja de fato isso que você vai fazer. E eles têm algumas formas de averiguar isso, então é só estar bem preparados. Então daqui a pouco mais a gente fala um pouco mais sobre isso, mas agora então a gente vai começar com a questão do aeroporto. Então a questão do aeroporto, em primeiro lugar, tem uma coisa boa, que os aeroportos eles tendem, praticamente eu acho que todos os aeroportos do mundo têm a língua inglesa, né, como o principal, e tem algumas outras. Então alguns falam inglês, espanhol, alguns falam inglês, a língua local, alguns falam o espanhol mais o inglês e mais a língua local. Aqui você vai encontrar obviamente o inglês, o português, mas sempre o inglês ele vai estar presente. Então, se você aprende algumas coisas chave, vai ser muito importante, porque vai facilitar a sua passagem pelo aeroporto, independente de onde você está indo. Porque sempre vai haver uma comunicação em inglês sendo feita através das pessoas que trabalham, através de marcações, através das pessoas anunciando. Então vai ter sempre a língua inglesa também como referência, tá bom? Então, eu não sei se vai dar para ler, eu estou fazendo uma experiência, se não der para ler, da próxima live eu tento fazer um pouco maior. Mas de qualquer forma a gente vai falar sobre isso, então tudo que está aqui eu vou falar, então não se preocupe se você não consegue ler. Então eu coloquei aqui algumas frases importantes que você provavelmente vai precisar saber ou saber responder para poder passar pelo aeroporto sem problemas, tá? Então, por exemplo, assim, a primeira diz assim: Welcome, may I have your tickets? Então, é uma dica que eu dou. Aprenda algumas palavras, a palavra-chave da frase. Então, por exemplo, assim, quando você escutar ticket, saiba que está falando da passagem. Então isso já ajuda, porque se você não tem muita certeza do que ele está perguntando, se ele falar alguma coisa e você entender ticket ali na frase, puxa a passagem, o voucher, seja o que for, e apresenta. E aí, se não for aquilo, ele vai tentar falar de uma outra forma, mas
Muito provavelmente, se ele falar ticket, é porque ele quer ver o seu ticket, quer saber o número da reserva, alguma coisa assim. Então, welcome, may I have a ticket? Significa bem-vindo, pode me dar sua passagem. Aí você pode responder, aqui tem um exemplo com here you go, que aqui está, mas você pode responder com here, que é só aqui. Pode só dar a passagem e dar um sorriso também, porque às vezes na hora a gente fica nervoso e não sai, né? Então não tem problema, e lembre que isso não é o propósito aqui, não é a prática do inglês, é se comunicar. Mas quanto mais coisa você souber, melhor. Aí uma das coisas que muito provavelmente vai ser perguntado é: Is anybody else traveling with you? Mais alguém está viajando com você? Ou seja, você vai sozinho? Porque se você está ali no balcão e está sozinho, ele provavelmente vai perguntar. Daí, se você estiver viajando sozinho, você fala no, it's just me. Ou se você estiver viajando com outra pessoa, daí você mostra com quem você está viajando, né? E pode dizer my mother, my father, my brother, my boyfriend, my friend. Ou só apontar para a pessoa se você não consegue falar quem aquela pessoa é, tá bom? Do you have your passports with you? Você tem os seus passaportes com você? Claro que essa pergunta ela pode ser feita de várias maneiras. Então essa é uma das maneiras que eles podem perguntar, mas de novo, procure a palavra passport. Então se eles estiverem perguntando passport, em alguma coisa ali é que ele quer ver o passaporte. Então você apresenta o seu passaporte. Vale lembrar que eu falei na última live que o passaporte ele precisa estar válido até 6 meses depois do seu embarque. Então, se é uma viagem internacional, obviamente, então é bem importante que você verifique isso, porque senão você não vai conseguir embarcar, tá? Did someone you know ask you to take something on the plane with you? Did someone you do not know, did someone you do not know ask you to take something on the plane with you? Alguém que você não conhece pediu para você levar algo no avião, para ele ou para ela. Então aqui, palavras-chave, someone, do not know e ask. E também o plane, porque daí o plane é avião, também é uma boa ali. Então se você ouvir essas palavras, é isso que eles estão perguntando. Você lembra quando você embarca aqui que eles fazem aquelas várias perguntas de segurança? São essas as perguntas, tá? Então eles vão perguntar, né, mesmo quando você estiver retornando, da onde você for, quando você for embarcar no aeroporto lá, local lá, eles vão fazer essas perguntas, tá bom? Então, obviamente que a sua resposta deve ser não, a não ser que você realmente está levando alguma coisa para alguém, que daí eu já digo que não é uma boa ideia. Nunca leve algo que você não sabe o que é, muito menos para alguém que você não conhece. Então, muito provavelmente a resposta aqui vai ser não. Did you have possession of your luggage since you packed? Ou também, às vezes, eles perguntam at all times. Então, possession e luggage. Uma dica aqui. Luggage, bags e suitcase. Todos querem dizer malas, tá? Então, se você ouvir bag, luggage e suitcase, eles estão querendo saber das suas malas, tá bom? Então, did you have possession of your luggage since you packed? Você está de posse das suas malas desde que você arrumou elas? Porque isso é a outra questão. Você pode ter arrumado e ter dado para alguém, e alguém pode botar alguma coisa que você não autoriza ali dentro. Então, também nunca permita que alguém mexa na sua mala, tá bom? Então, aqui, possession e luggage, ok? Did you leave your luggage unattended at all at the airport? Ou at the airport? Você deixou a sua bagagem sem acompanhamento aqui no aeroporto? Então, aqui a chave seria luggage, de novo, que é mala, e unattended. Unattended. Unattended significa sem acompanhamento. Ok. Então, eu vou voltar um pouquinho, porque a produção aqui disse que deu uma cortada aí no vídeo. A gente está falando, então, da mala
não está com você o tempo todo. Então, se você deixou a sua mala sem estar com você o tempo todo, sem ser atendido por você o tempo todo. Então, as palavras-chave, luggage e unattended, que seria a mala e o sem estar com você, tá? E depois, are you carrying any weapons or firearms? É até engraçado, mas eles vão perguntar, e acho que aqui no Brasil também eles perguntam, se você está levando uma arma de fogo ou algum outro tipo de arma. Imagino que, né, a resposta tenha que ser não, porque se você disser yes, eles não vão deixar você levar, obviamente, né? Are you carrying any flammable materials? Mesma coisa, seria material inflamável. Você está levando algum material inflamável? Também não pode levar. Do you have any perishable food items? Vocês lembram que eu falei para vocês na live da semana passada sobre a questão de levar comida? Muitos países não permitem a entrada de comida por uma questão de contaminação, enfim. Eles não permitem entrar com comida no lugar. Então, eles provavelmente já perguntam aqui, podem perguntar aqui ou podem perguntar lá antes de você entrar. Não é uma questão que na hora do embarque seja um problema, tá? A questão vai ser um problema se você entra com a comida. Então, perishable food é comidas perecíveis. Então, se você está entrando com alguma comida perecível, se você está levando, tá? Até porque eles podem dar essa dica também, de não adianta, porque quando você chegar lá em tal lugar, você não vai poder passar, porque você passa pela imigração e depois passa pela alfândega local também, onde eles perguntam a questão de comida e não pode passar, tá? Are you checking any bags? Então, checking bags, checking luggage, checking suitcase, seria despachar. Are you checking any bags? Aí, se você está despachando as malas, você fala yes, 2, 3, 1, quantas forem, e eles provavelmente então vai falar, great, can you place your baggage over here? Ótimo, você pode colocar a sua mala aqui, ou então eles podem falar também the conveyor belt, que seria naquela passarela que é móvel, né? Ou on the scale, que seria também na balança. Então, alguns desses lugares eles podem falar, ou só over here, que é aqui. Você pode colocar aqui. Can you place your baggage over here? Can you point me to gate 11B? Você pode me apontar para o portão 11B? Então, can you point me to? Isso vai ser uma pergunta que você precisa fazer, provavelmente para algum funcionário do aeroporto, onde você vai precisar embarcar, você já sabe ali o seu portão de embarque e você não sabe onde é, então para você perguntar onde é, você falaria can you point me to gate, tarará, aí você fala o número do seu portão. Se você não sabe falar o número do seu portão, mostre, can you point me? E mostra para a pessoa com quem você está falando ali, alguma coisa escrita, que eles vão ajudar. Vale lembrar, que é importante lembrar, na verdade, que esse não é o momento, então, claro, o quanto mais você, numa viagem, você usar para praticar o inglês, melhor. Mas aqui o propósito é se comunicar. Então, vale tudo, vale mímica, vale escrever, vale desenhar, cantar, o que quer que seja. O importante é você conseguir se comunicar, tá bom? E aí, provavelmente, eles vão falar sure, it's straight ahead, que seria vai em frente, ou então eles vão mostrar mais ou menos. Se for muito complicado e você não entendeu, vai até um pedaço, vai até onde você entendeu. Chega lá, pergunta de novo, e assim vai até que você consegue chegar no seu portão. Então, por isso que também é muito importante que você vá para o aeroporto com antecedência. Se você tem essa dificuldade da questão da língua, é muito importante que você vá com antecedência para o portão. Para o aeroporto, para que você consiga sanar todas as suas questões. Então,
de onde é o portão, despachar alguma bagagem, você já tem a questão da língua, então, para que você possa fazer tudo com tranquilidade, tenha tempo de se perder, se achar de novo, vá cedo para o aeroporto, não vá em cima da hora, porque você vai adicionar um estresse a uma situação já estressante. Então, vá com bastante tempo para você poder ter tempo de errar, acertar, se perder, se achar, ou caminhar até se achar, enfim, vá com bastante tempo, ok? Então essas são algumas dicas da questão do aeroporto. Você pode também, quem fala um pouquinho de espanhol ou entende, também pode pedir ajuda se você está lá numa situação muito complicada, peça ajuda, pergunta se alguém fala espanhol ou português, pergunta primeiro português, se não falar, pergunta espanhol que já ajuda, se não, tenta se virar no inglês, que vai dar certo, sempre dá. Eu conheço muita gente que já viajou sem falar fluentemente e conseguiu se virar. Claro que é aquela coisa, né, a gente fica mais ansioso, então se você puder se preparar, faça algumas aulas. Também conheço várias pessoas que fazem aulas, às vezes algumas aulas de inglês para se preparar para a viagem, para poder ir mais tranquilo, sabendo que pelo menos ali no básico vai conseguir se virar, tá bom? Então agora a gente entra na questão da imigração, tá? Que é um momento de muito estresse, de muito nervosismo para muita gente, e que, como eu disse, não é necessário que seja dessa forma, não precisa ser um momento de muito estresse. Se você se preparar e de fato estiver indo fazer o que você está alegando que você vai fazer, não tem razão nenhuma para eles barrarem a sua entrada. Então é só você se preparar e ir com tranquilidade que vai dar tudo certo, tá bom? Agora, se você está planejando ficar ilegalmente e aí você quer dar uma história que não é verdade, geralmente eles acabam descobrindo, tá? Então vamos lá. Então, um dos momentos mais temidos pelos turistas que vão para os Estados Unidos é a questão da passagem pela imigração. Então a gente vai dar algumas dicas para facilitar esse momento, para que seja uma viagem mais tranquila, que você consiga aproveitar melhor, tá bom? Então, para sua entrada nos Estados Unidos, é importante que você esteja com todos os documentos e comprovantes em mãos, tá? Lembra que eu falei, quando você for viajar, coloque uma pastinha com todos os documentos, cópia de vouchers, tudo ali bem à mão, numa bagagem de mão, tá? Para que tudo que forem pedir para você, comprovante de alguma coisa, esteja de fácil acesso. Porque você já vai estar nervoso às vezes, né? Tem gente que não fica nervoso e se não fica, é isso aí, não tem que ficar mesmo. Mas tem gente que fica. Então, se você já está nervoso, ainda tem que procurar algum documento, não está achando, aí vira um problemão, entendeu? Então, já deixa bem a mão ali para não ser uma questão que vai lhe causar mais estresse. É importante não mentir em hipótese alguma para não cair em contradição e realmente ter a intenção de entrar lá com turismo, se é isso que você está alegando, trabalho, estudo, não importa a razão, sempre declare a verdade, o que você de fato está indo fazer, tá bom? Vamos lá. Dica importante para viajantes de primeira viagem. No mês que antecede a sua viagem, aí eu pulei um aqui, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. No mês que antecede a sua viagem, compre uma pasta pequena e coloque todos os documentos necessários, como passagem de volta, vouchers e comprovantes de reserva. Então, como eu falei agora há pouco, então, tem essa pastinha, tá, em mãos, com todas essas coisas. E lembra que eu também falei que é importante você fazer cópias de tudo isso, inclusive do seu passaporte, e deixar no Brasil. Se você extraviar com essa pastinha, você tem em algum lugar no Brasil, pelo menos, esses números ou alguma coisa para facilitar o pedido de novo voucher, ou pedido de um novo passaporte, tudo que você for ter que refazer ou pedir para uma cópia,
facilita se você tem a numeração. Então, também não adianta fazer a cópia e viajar com as cópias, tá? A cópia tem que ficar em algum lugar onde não vai estar com você. E alguém vai poder responder caso você não consiga, naquele momento, não consiga achar os números. Você tem que ser alguém que você vai conseguir conversar para poder pegar essa informação, tá bom? Uma coisa que a gente nunca lembra, não esqueça de levar uma caneta. Às vezes, no momento que você mais precisa preencher alguma coisa, você não tem caneta nenhuma, aí tem que andar atrás de caneta. Então, leva uma caneta com você, tá? Isso aí sempre, em todos os lugares que você for durante a sua viagem, sempre ande com uma caneta. Então, o processo começa ainda no avião, tá? Então, você receberá um formulário que deve ser preenchido e entregue posteriormente ao agente que irá te atender. Esse formulário é uma declaração de alfândega e tem o nome de CBP 6059B. Você não precisa decorar isso, tá? E nem precisa saber. Na verdade, eles não. Quando você entrar no avião, a tripulação, alguém da tripulação vai entregar em algum momento durante a viagem essa documentação para você preencher. Não tem opções de formulários para você escolher qual que você vai fazer. Eles vão entregar o único, que é uma declaração alfandegária, tá? Então, você precisa preencher isso no avião. Não é que você precisa, mas você já está ali, tem uma mesinha, tem todo o tempo para fazer isso com calma. Então, preencha isso já no avião. Use esse tempo para preencher esses formulários, tá? Não deixa para preencher na fila ou quando chegar lá, que aí né, você vai estar nervoso, quer passar logo, e aí acaba preenchendo errado. Então, usa o momento, não tem por que não preencher ali no avião, tá bom? Não rasure ou rabisque nenhum campo do formulário. Caso tenha preenchido algo errado, solicite um novo para o comissário de bordo. Então, não rasure. Se você rasurou, escreveu alguma coisa errada, pede outro formulário e começa tudo de novo, tá bom? Se você está viajando com algum familiar ou com a família inteira, preencha apenas um formulário. Então, se você está viajando com alguma pessoa da sua família, não importa o grau, é um por família, tá? Mesmo que seja você e um primo, é um por família, tá bom? Se você está viajando com amigos ou namorada ou namorado, a outra pessoa, se a outra pessoa não tem um grau de parentesco, terá que seguir para a entrevista individualmente e o formulário também individualmente. Então, se você está viajando com seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, vocês não têm ainda um grau de parentesco, cada um precisa preencher o seu próprio formulário e se dirigir à entrevista individualmente, tá? Vocês não vão passar pela entrevista juntos, tá bom? Ao descer da aeronave, siga as placas de imigração pelos corredores. Quando você descer da aeronave, você vai ver, eles já vão estar sinalizando onde você tem que ir. Muitas vezes é um longo caminho, mas não tem muito como errar. Geralmente é só, primeiro vai seguindo todo mundo, tá todo mundo no primeiro lugar. Quem desceu daquele avião, a não ser que seja cidadão daquele país, vai passar pela imigração junto com você. Então, siga ali, eles não fazem uma coisa assim que, e agora direita ou esquerda. Não, geralmente é só tem direita, depois só tem esquerda, enfim, tá? Então, não se preocupe que é bem fácil de achar. Documentos para ter em mãos. Então, quando você for passar pela entrevista, os documentos que você precisa ter em mão. Isso eles falam também, tá? A gente só tá dando a dica para você já ter mais ou menos separadinho ali para já facilitar, mas eles também falam os documentos que você precisa ter. Mas você precisa ter, obviamente, seu passaporte, certifique-se que você tem o visto de entrada, tá? Então, você tem que ter o visto de entrada para poder passar pela imigração. Muito provavelmente, se você não tem o visto de entrada, você não vai nem embarcar no Brasil. Mas, né, é bom saber que você precisa ter o visto de entrada para poder entrar lá e passar pela imigração. Então, seu passaporte, o seu visto de entrada ou o visto de estudante, que é o I-20, que é o I-20 também, mas de qualquer forma é um visto de entrada. Comprovante da reserva de hotel ou carta do anfitrião onde vai ficar. Então, se você, por exemplo, tem um
irmão que mora lá legalmente, obviamente, ou né, algum familiar, alguma coisa, e você vai ficar na casa dessa pessoa, você precisa ter uma carta dessa pessoa dizendo que você vai ficar lá com o endereço, tudo certinho. Porque você precisa dar o endereço de onde você vai ficar enquanto estiver lá. Então, se você vai ficar num hotel, precisa ter. Então, isso é outra dica. Quando você fizer a reserva do hotel lá, às vezes não aparece no voucher o endereço do hotel. Entra no site lá, pega o endereço do hotel, rua, número, tudo, porque eles vão perguntar, isso você precisa preencher. E você precisa ter essa informação. Então, tenha o endereço do hotel onde você vai ficar ou o endereço do seu familiar com uma carta dizendo que você vai ficar lá. Passagem de volta. Não adianta querer entrar lá com passagem só de ida. Se eles desconfiarem alguma coisa e você não tiver a passagem de volta, você vai voltar. Eles não vão deixar você entrar. Então, tenha passagem de volta, tá? Mesmo que se você não tem certeza de quando vai viajar, compre aquelas passagens que você pode mudar a data da volta. Mas tenha a passagem de volta, tá? E tenha isso de fácil acesso, caso seja solicitado. Tenha dinheiro em espécie e cartão de crédito internacional. Se você está entrando para fazer um passeio, está entrando a turismo, ou mesmo que seja para estudar ou para trabalho, e você não tiver nenhum dinheiro e nem cartão, é muito estranho. Como é que você vai se sustentar lá? Então, isso já é a primeira bandeirinha vermelha. Então, tenha dinheiro para mostrar que você tem. Claro que tem o limite, nem muito pouco, nem muito, que também daí já constitui até crime. Então, assim, tenha o suficiente para uma viagem. Você não precisa ter todo o dinheiro ali, ainda mais hoje em dia que tudo é pago com cartão de crédito. Não é necessário você ter em dinheiro para pagar suas despesas. Ainda mais se você já pagou passagem, já pagou hotel, já pagou alguns passeios, você pode mostrar os vouchers que está tudo pago, mais o dinheiro para compras e coisas assim. Então você não precisa ter muito dinheiro. Se você tem cartão de crédito com alto limite, que eles possam ver que você não vai ficar, né, vai chegar numa situação de ficar com fome ou vai passar dificuldade, tá? Dicas para agilizar a sua passagem pela fila. Deixe à mão seu passaporte e o formulário devidamente preenchido. Então, o principal, que isso aí é uma coisa obrigatória que você precisa mostrar assim que chegar no guichê. O seu passaporte com o formulário preenchido, tá? Atente-se sempre às sinalizações para não perder tempo na fila errada. Porque tem também a questão da fila das pessoas que são cidadãos daquele país, não entre na fila errada. Veja se é a fila da imigração mesmo, na dúvida tem pessoas da tripulação do voo que você pegou, eles ajudam, auxiliam também nisso, a maioria das aerolíneas, eu acredito. Sempre que eu viajei, eu tinha as pessoas da tripulação ali para auxiliar. Então, na dúvida, pergunte, né, se aquela é a fila, para você não ficar um tempão numa fila que nem é a fila que você tem que estar, tá bom? Para facilitar o trabalho do agente, deixe o formulário na página do visto. Então, você coloca o formulário, isso também é uma dica que eles dão lá também, tá? Já bota o formulário já na página do visto, que daí ele abre o coisa do visto, já tá o formulário ali, já tá toda a informação que ele precisa. Deixe de fácil acesso passagem de volta, voucher do hotel, seguro viagem, carro e todos os outros documentos que comprovem a sua viagem. Então, tudo que tu tem que comprova que você está fazendo uma viagem de turismo, uma viagem a trabalho, ou se você está indo para estudar também, algumas coisas que comprovam o propósito da sua viagem, deixa tudo junto, para você apresentar se for necessário, tá? Não utilize, em hipótese alguma, nenhum aparelho eletrônico. Então, quando você estiver na fila, não use nem iPod, tá? Nem telefone para ouvir música, nada. Não se usa aparelho eletrônico na fila, tá bom? Nem pense em utilizar o celular ou fotografar o local. Não pode, tá? Então, não vai fazer um selfie lá na fila da imigração que você vai causar um problema. Se está com amigos ou familiares, evite conversar ou falar muito alto. Se você puder evitar de conversar, melhor. Mas, né, às vezes a fila é muito grande, não tem como. Fale baixinho, não chame atenção. É falta de educação, eles veem isso como uma falta de educação, o que de fato é.
e atrapalha, começa a causar... Se todo mundo resolver falar alto, imagina a gritaria que fica. Então fale baixo, seja discreto, tá bom? O ambiente é monitorado e de rígida segurança. Evite atitudes suspeitas. Então, uma coisa, por exemplo, assim, ó, todo local por onde você passar, desde que você sair do avião, provavelmente vai estar sendo monitorado, tá? Desde o momento que você sai do avião. Então, às vezes as pessoas querem combinar coisas, muitas vezes desnecessariamente, tá? Porque eles querem combinar algumas coisas que nem precisaria, porque na verdade, por exemplo, se tu tá indo a turismo, tu não tá mentindo, tu tem toda a documentação, não tem que combinar nada. Tudo que eles pedirem, você vai ter ali. Mas aí a pessoa na hora fica nervosa, quer combinar, ou vai tu primeiro, e ficam se combinando, ou parece muito nervoso, tudo isso eles estão vendo. Então, já desce do avião tranquilo, já segue as pessoas, entra na fila, não fica escolhendo fila. Assim, claro, se você puder escolher a mais curta, melhor. Mas assim, não fica muito olhando para o agente, escolhendo o agente para entrar na fila do agente que você quer, por exemplo. Ou então, deixando as pessoas passar. Isso tudo são atitudes suspeitas. Então, não faça isso. Vá bem tranquilo, entre na fila e pronto, tá bom? É proibido fumar no local. Isso não precisa nem dizer, mas de qualquer forma é bom saber, né? Bonés ou chapéus devem ser retirados da cabeça para a entrevista. Então, se você está usando um boné, você precisa tirar na hora da entrevista, tá bom? E aí, na hora da entrevista, então? A entrevista será rápida, o importante é sempre manter a calma. Todo o procedimento não passa em média de 3 minutos. Eu sei que às vezes quando a gente está lá no momento, parece que passaram 3 horas, mas ele é muito rápido. O momento da entrevista ele é muito rápido, ele é para ser muito rápido. Ele só vai ser mais demorado se você der ao agente alguma razão para suspeitar do que você está falando, tá bom? Fique atento para ver quando for chamado, mas não avance a linha amarela sem alguém anunciar sua vez. Então, mesmo que as pessoas da frente, você é o próximo da fila, e as pessoas da frente já saíram, não avance até que eles deem o ok de você passar, tá bom? Se estiver viajando com familiares, todos devem se dirigir à cabine juntos. Então, como eu falei, todos os familiares vão passar sempre juntos pela entrevista. E aquele formulário, então, da alfândega também é um só, você vai passar junto também lá. Se você estiver viajando com amigos, daí, nesse momento, cada um vai ter a sua entrevista, tá bom? Ao chegar na cabine, entregue o passaporte e o formulário preenchido para o oficial da imigração na folha do seu visto americano. As perguntas do oficial da imigração serão em inglês, tá? Isso sim, isso é certo, tá? Não importa onde você entrar nos Estados Unidos, as perguntas vão ser em inglês. E isso vai ser assim para todos os lugares que você for, tá? Então, se você for para a Itália, eles vão estar falando italiano. Se você não souber, provavelmente deve ter algum intérprete, alguma coisa, mas vai ser sempre da língua local, tá bom? Caso não fale inglês, informe educadamente ao agente. Ele irá falar espanhol, perguntar em inglês mais lentamente para você entender. Dependendo de onde você entrar nos Estados Unidos, pode já também ter alguém que fale português, tá? Hoje em dia isso é muito comum, principalmente se você vai entrar nos pontos turísticos como da Flórida, Nova York, Los Angeles. Geralmente vai ter alguém que fale português, tá? Mas, de qualquer forma, assim, ó, não é uma coisa que eles fazem automaticamente. Só se houver algum problema e houver uma barreira ali que eles não conseguirem ultrapassar aquela barreira, eles precisam da informação e você não está conseguindo dar. Daí eles vão procurar um intérprete. Se não, é o agente que está te atendendo ali que vai tentar resolver, tá? Daí ele começa tentando falar mais devagar, ele vai fazer gestos. Você não precisa se preocupar se você não entender. Não é sua responsabilidade entender o que ele está falando. Ele entende que você não é obrigado a estar falando aquela língua. Claro que se você está entrando para estudar e você não falar nada, vai gerar uma suspeita, porque como é que você vai assistir uma aula se você não está entendendo nem o agente? Mas de qualquer forma, assim, de um modo geral, eles entendem que você não tem a obrigação de saber o inglês, então não precise se preocupar se você não estiver entendendo, eles vão dar um jeito para que aquilo se resolva de alguma forma, tá bom? Não reclame, questione ou discuta com o oficial, nunca. Não reclame de nada, não discute nada e não cria problema ali, tá? Se acontecer alguma coisa que você não concorda, claro, a não ser que você esteja sendo ofendido, alguma coisa assim, mas
Enfim, procura não reclamar nada. Se ele falar alguma coisa, responde o que ele perguntou sem ficar querendo bater boca. Não leve comidas, frutas ou qualquer outro alimento. A entrada é proibida nos Estados Unidos. Então, como eu falei, já tinha falado antes, falei na outra live, então nos Estados Unidos principalmente, proibida a entrada de qualquer comida, tá? Não leve. Apesar de que essa questão da comida já é depois quando você passar pela alfândega, tá? Então, as perguntas da imigração não fogem muito da regra. Geralmente elas são as seguintes: por que você escolheu o país? Então, why are you coming to the United States? O que você vai fazer no país? Ou eles podem perguntar qual é o propósito da sua viagem, what's the purpose of your visit? Ou what are you going to do here in the United States? Então, isso vai ser uma das primeiras perguntas. Eles querem saber o que você quer fazer aqui. E aí você vai responder tourism, for work or to study. Aí, né, depende do seu propósito ali, você vai responder, tá bom? Onde você vai se hospedar? Where are you planning to stay? Isso também eles vão perguntar, tá? Então, às vezes eles leem ali no formulário, mas geralmente eles perguntam até para ver se tu vai cair em alguma contradição, tá bom? O que você faz no Brasil? Então, geralmente eles perguntam também, no sentido de que tipo de trabalho. What do you do in Brazil? O que você faz no Brasil? O que você vai fazer quando voltar ao Brasil? Então, né, dependendo se você vai a trabalho, se você vai a estudo, eles podem fazer uma pergunta assim, mais elaborada. E quem te sustenta, né? O que o pai ou a mãe que sustenta, que mora junto faz. Então, por exemplo, se você é um jovem, está indo viajar sozinho, eles podem perguntar o que a sua mãe e o seu pai fazem no Brasil também, até para saber quem é que vai estar sustentando aquela situação ali, né? Conhece alguém no país de destino? Eles também podem perguntar se você conhece alguém. Do you know anybody here? Or do you know anybody in the United States? Você conhece alguém aqui ou você conhece alguém nos Estados Unidos? Se você não vai ficar com essa pessoa, se você está indo para passear, não vai ficar na casa dessa pessoa, o ideal é nem mencionar, a não ser que você vai ficar lá. Daí sim você tem que falar e dar inclusive o endereço da pessoa, tá bom? Uma coisa importante, principalmente quando a gente fica nervoso, a gente quer falar e dar explicação. Ainda mais se a gente não deve. É engraçado, a gente fala mais ainda porque a gente quer mostrar que de fato, né, você está indo para aquele propósito. Mas uma dica é: responda somente o que for perguntado. Então, se você já passou pela entrevista do visto de entrada, que é a mesma dica, se você não fez a entrevista do visto de entrada, é a mesma dica. Responda somente o que for perguntado. Eles pedem para você levar, às vezes, uma documentação enorme. Você só vai mostrar aquilo que for solicitado, somente. Se não te pedirem nenhum tipo de documentação, você não mostra. Você não precisa ficar mostrando, porque às vezes, ao tentar fazer isso e facilitar para nós, a gente cria um problema. Às vezes tu mostra uma coisa que vai gerar uma desconfiança que nem é uma coisa que ele perguntou. Então, somente mostre a documentação que for solicitada e somente responda aquilo que ele perguntou. Se ele fizer uma pergunta sim ou não, responda sim ou não. Não dê explicação. Se ele quiser explicação, ele vai pedir, acredite. Não precisa se preocupar assim no sentido de, talvez eu tenha que explicar isso para... Não. Se ele estiver na dúvida, ele vai solicitar uma explicação. Então, responda sim ou não, responda somente o que está sendo perguntado, tá? Nunca caia em contradição. Isso é muito importante. Os agentes da imigração não têm interesse de mandar de volta turistas. Então, como eu falei no início, o propósito deles não é mandar você de volta para casa. Então, eles não estão lá numa situação de, vamos ver quantas pessoas a gente pode pegar e mandar de volta. Não. Para eles, quanto mais turista entrar lá, melhor. Eles só querem se certificar de que, de fato, você é turista. Se você está indo estudar, que, de fato, você está indo estudar, tá tudo legal, e a mesma coisa trabalho, tá? Então, é só isso que eles querem se certificar. Mas eles têm interesse, sim, que o turista vá lá e gaste dinheiro lá.
A única forma de um oficial avaliar se a pessoa está com intenções verdadeiras é ver se o discurso dela é verdadeiro. Desta forma, é importante sempre falar a verdade e não cair em contradição, o que acontece com mais facilidade do que se imagina. A gente fala assim, não, cuida para não cair em contradição. Aí você pensa, não, claro, óbvio, não vou cair em contradição. Mas isso acontece com muito mais frequência e é muito mais fácil cair em contradição do que se imagina, tá? Por exemplo, você informar para a imigração que está indo estudar, mas não sabe o nome da escola ou o horário das aulas, porque eles podem perguntar, quais são as aulas que você vai fazer esse semestre? Não sei. Como assim não sei? Você está indo estudar e não sabe as aulas que você vai fazer. Não sabe o nome do prédio, não sabe o... Enfim, algumas coisas básicas, o endereço da faculdade. Então, algumas coisas básicas você precisa entender assim, se eu estou indo fazer aquilo, eu preciso saber daquilo. Então, se você já diz que não sabe, eles já começam a suspeitar. Dizer que está indo ficar 2 meses, mas ter remédios para 6 meses, por exemplo. Então, você toma remédio controlado e está levando 6 meses de remédio ali. Está dizendo que vai ficar 2 meses. Ou vai ficar 10 dias e está levando 5 meses de remédio. Isso também já deixa eles mais ligados no que você vai fazer. Porque não precisa você levar 5 meses de remédio, você vai passar 10 dias. Tudo bem, você vai passar 10 dias, leva 20, para ter certeza que vai dar tudo certo, ok, mas não muito mais, né? Dizer que vai a turismo, mas não saber nada da cidade, tá? Então, é a mesma coisa. Eu sei que às vezes a gente de fato vai a turismo e não conhece nada da cidade. Mas assim como eu falei, até por uma dica de ser um passeio muito mais legal se você souber sobre a cidade, se você pesquisar a cultura, pesquisar a comida, os costumes daquele local, lugares interessantes para visitar. Quanto mais você souber, muito mais rica vai ficar a sua viagem. E da mesma forma, o que eles perguntarem, você vai poder responder também, porque você pesquisou sobre aquele local, tá bom? Caso oficial dessa entrevista... Caso o oficial dessa entrevista encontre algum motivo para novas perguntas que não estão neste roteiro, não perca a concentração e responda tudo o que for solicitado. Depois da entrevista, não fique enrolando ou esperando alguém no corredor da sala de imigração. Combine de encontrar os amigos e familiares no local da retirada de bagagem. Então, 2 coisas importantes aqui. Primeiro, se eles começarem a fazer muita pergunta, que você está vendo que eles estão duvidando daquilo que eu estou falando, e começarem a fazer algumas perguntas, pedir alguns documentos, mantenha calma. Mantenha calma. Eles podem sim pedir para você passar daí para aquela salinha da entrevista, né? Que daí você sai dali, eles chamam outra gente para levar você para a salinha da entrevista. Isso acontece com muita frequência, tá? Não significa... Se você estiver indo para essa linha, não significa que você vai ser barrado. Eu conheço muita gente que já passou pela salinha e nenhuma delas foi enviada de volta, tá? Eu não conheço pessoalmente ninguém que foi enviado de volta. Então, mas conheço algumas pessoas que já foram enviadas pela salinha, por diversos motivos. Às vezes é o teu nome, que é muito comum, e quando eles puxam alguma coisa, vem 200 milhões. Eles querem saber quem é daqueles que você é. Isso é uma coisa. Ou alguma contradição que você entrou ali, que eles querem ter um pouquinho mais de certeza. Geralmente essa linha é para esclarecer alguma coisa, tá? Então, sempre mantenha calma, continue com a mesma atitude, respondendo somente aquilo que eles estão perguntando. Não é porque você vai para essa linha que você vai começar a chorar e abrir tudo que você tem para mostrar e não sei o que, mostrar fotos e né, pelo amor de Deus, não. Mantenha calma e continue respondendo somente aquilo que eles perguntarem, tá bom? Muito provavelmente eles vão só esclarecer alguma dúvida ali que eles tenham e liberar você, tá? 90% dos casos é o que acontece, tá bom? E quando você terminou, que ele vai estampar ali, né, tudo, vai carimbar, não é estampar, vai carimbar, vai liberar você... Vai embora. Não fica ali esperando o amigo ou amiga que ainda tá ali. Se der algum problema com o amigo ou com a amiga ali que vai ter que ir pra salinha ou der algum outro problema, eles vão chamar você, tá? Fique tranquilo, eles vão chamar você.
porque o amigo vai dizer que está viajando com você, eles vão chamar você. Então não fique por ali, vai embora, segue, vai encontrar lá, porque aí você vai pegar suas bagagens, depois que passar por essa parte, você vai pegar suas bagagens para passar pela alfândega. Então faça isso, faça o caminho, e depois que você passar pela alfândega, aí sim você pode esperar o seu amigo ou sua amiga lá, tá bom? É a maneira mais tranquila de fazer, tá? Então, na verdade, era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. A gente espera que tenha sido bem rica essa live, porque teve bastante informação. Não sei se deu para ler, se vocês quiserem deixar nos comentários ali, se não deu para ler nada, deu para ler mais ou menos, deu para ler um pouquinho. É bom eu ter esse feedback até para eu saber se as próximas eu aumento a letra ou nem faço mais com PowerPoint, né, eu achei que podia ser uma maneira de ajudar na questão, até depois, se alguém salvar isso para ter depois. Mas me deixa nos comentários aí como é que ficou essa questão aqui, para a gente saber, porque o nosso intuito é sempre fazer cada vez melhor para vocês e poder trazer informação e da maneira que mais forem agradar vocês, tá bom? Então a gente está muito feliz de estar fazendo essas séries. E fique ligado que na próxima terça-feira, no dia 23, às 19 horas, porque as nossas lives são sempre nas terças-feiras às 19, então na terça que vem, dia 23, nós vamos fazer a próxima live, ainda no tema English for Travel, e o subtema da próxima live é hotel e restaurante. Então, dicas de comunicação, não dicas de hotéis, nem de restaurantes, até porque eu não sei onde você vai. Mas dicas de comunicação, frases e coisas que é bom você saber, algumas mini conversas para situações de hotel e restaurante. Então, terça que vem, dia 23, às 19 horas, e a próxima live, então, vai ser no Instagram, tá bom? Então, eu espero ver todos lá, e foi muito bom ter você aqui comigo hoje. Bye, bye!